Nos dias de hoje existe trabalho escravo? Infelizmente sim, e vem crescendo cada vez mais. Esse tema extremamente polêmico vai trazer uma história chocante. Um relatório divulgado pela ONU trouxe à tona descobertas tristes sobre a situação de grupos minoritários na região de Xinjiang. Sim, a China também mantém essa prática. De acordo com esse relatório, há indícios de que pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar contra sua vontade nos setores agrícola e manufatureiro. Essa situação estaria ocorrendo por meio de dois sistemas estatais presentes em Xinjiang: centros de educação e treinamento profissionalizante, onde essas minorias são detidas e forçadas a trabalhar, e a transferência de trabalhadores rurais para empregos com baixos salários, prometendo melhorias em suas vidas. Embora o governo da China afirme que esses programas visam oferecer oportunidades de emprego e melhorar a vida dessas minorias, o relatório indica que muitos trabalhadores estão sendo explorados e não têm escolha sobre o trabalho que realizam. É importante destacar que a China nega fortemente essas acusações, dizendo que são mentiras criadas pelos Estados Unidos e países ocidentais. Segundo o governo chinês, eles acreditam que essas acusações são feitas para prejudicar o crescimento e a estabilidade de Xinjiang, além de interferir no processo do país. Em Pequim, um jornalista chocou a todos ao relatar que crianças de apenas 9 anos de idade estavam trabalhando exaustivas horas em fábricas. Algumas dessas crianças foram vendidas, enquanto outras foram enviadas pelos pais numa tentativa desesperada de escapar da pobreza. O jornal famoso China Daily, na época, noticiou que 167 crianças foram resgatadas de uma fábrica na cidade de Zhonggun, e as autoridades rapidamente tomaram medidas, efetuando várias prisões. A estimativa era de que mais de 1.000 crianças estavam trabalhando nessas condições em pelo menos uma cidade no sul da China. Em resposta a todo esse caos que estava acontecendo contra o país, o governo chinês anunciou, em 2007, uma grande operação para combater o trabalho escravo e o trabalho infantil em seu território. Essa ação aconteceu depois de que foi descoberto que crianças estavam sendo forçadas a trabalhar em fábricas de tijolos. Porém, um especialista chamado Daniel Griffiths apontou que esse incidente sugeriu que as práticas de trabalho escravo infantil ainda persistiam na China, desafiando os esforços de combate. Os jornais locais relataram que os líderes comunistas da cidade de Zhongguan orientaram a polícia e as autoridades trabalhistas a resgatarem as crianças e punir severamente os responsáveis pelo tráfico delas. Desde 2016 também foram construídos acampamentos de reeducação, para onde são enviadas pessoas consideradas pouco confiáveis por comportamentos como o uso de aplicativos de mensagens criptografadas, o consumo de conteúdo religioso ou até mesmo ter familiares vivendo no exterior. Embora a China chame de escola para desradialização, documentos apontam que esses locais são, na verdade, um sistema de confinamento, com o objetivo de substituir identidades religiosas e culturais por uma lealdade forçada ao Partido Comunista. No entanto, o trabalho forçado não se limita apenas aos acampamentos. A partir de 2018, tem ocorrido uma grande expansão industrial em Xinjiang, com a contratação de centenas de fábricas. O governo vê o trabalho como um caminho para transformar as ideias absolutas das minorias de Xinjiang, transformando elas em cidadãos chineses modernos e assalariados. Em março de 2020, o Instituto divulgou um relatório que trouxe informações preocupantes. Identificou 83 empresas estrangeiras e chinesas que supostamente se beneficiaram da utilização de trabalhadores uigures fora da região de Xinjiang, na China, por meio de programas de transferências de trabalho potencialmente abusivos. E quem são os uigures? Bom, é um grupo que é formado por cerca de 12 milhões de pessoas. Os uigures têm sua própria língua, que é parecida com o turco, e se identificam com a cultura de outras nações da Ásia Central. De acordo com a ASPI, é provável que pelo menos 80 mil uigures foram transferidos de Xinjiang e enviados para fábricas em várias cadeias de suprimentos, incluindo eletrônicos,
têxteis e automóveis por meio de política governamental conhecida como Ajuda de Xinjiang. O relatório identificou 27 fábricas em 9 províncias chinesas que têm utilizado a mão de obra uigur transferida desde 2017. A ASPI entrou em contato com as 83 fábricas mencionadas no relatório para confirmar informações relevantes sobre seus fornecedores. Algumas empresas responderam antes da publicação do relatório e forneceram seus esclarecimentos. Mais tarde, outros relatórios alegaram que milhões de uigures e outras minorias étnicas estão sendo detidos em campos de reeducação na região de Xinjiang, na China, e sendo forçados a trabalhar em fábricas. Além disso, essas pessoas estão sendo transferidas para outras áreas fora de Xinjiang sob programa de transferência de mão de obra coordenado pelo governo. Essas alegações ganharam cada vez mais evidências, deixando a situação cada vez mais à tona para o mundo todo, identificando que uigures e outras minorias étnicas estão sendo empregados em condições de trabalho forçado nas fábricas que fornecem produtos para grandes empresas globais. Em 2021, o governo dos Estados Unidos se pronunciou, falando que Xinjiang, o próprio governo, é o traficante. As autoridades de lá estão utilizando métodos cruéis para obrigar prisioneiros a trabalharem em fábricas ou em locais próximos, produzindo uma variedade de produtos que são distribuídos mundialmente. Esses produtos incluem roupas, calçados, tapetes, alimentos, materiais de construção, componentes de energia renovável, eletrônicos, produtos químicos, entre outros. Desde que esses abusos vieram à tona, houve uma crescente indignação internacional. Mesmo que no início do governo chinês tenha negado todas essas acusações, eles foram confrontados com depoimentos de testemunhas e relatórios detalhados de diversas fontes. A República Popular da China acabou admitindo a existência dos campos de detenção. As autoridades chinesas justificaram essas instalações como uma medida necessária para combater o terrorismo, ao mesmo tempo em que afirmavam que muitas delas já haviam sido fechadas. Porém, esses campos têm se multiplicado cada vez mais em números e tamanhos, com centenas de milhares de vítimas sendo transferidas para prisões maiores e mais tecnologicamente avançadas sobre falsas acusações relacionadas ao terrorismo. Além disso, o governo tem transferido muitos detidos para outros campos em Xinjiang e em outras províncias do país, com pretexto de um programa de alívio da pobreza, em que empresas e governos locais recebem recursos para forçar essas pessoas a trabalharem em manufaturas. Com tantos indivíduos desaparecidos e abusados dentro desse sistema, comunidades inteiras com suas histórias e rica cultura se transformaram em verdadeiras cidades fantasmas. Dá para acreditar? E aqueles que conseguem evitar a detenção ainda enfrentam o risco de trabalho forçado patrocinado pelo Estado e outros tipos de abuso, espalhando a cumplicidade do trabalho forçado da República Popular da China ao redor do mundo. E você, o que acha sobre esse assunto? Acredita que haja trabalho escravo na China ou apenas sensacionalismo de outros países? Muito obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?